Até em 7 primeiros meses deste ano, janeiro a julho, essas empresas já faturaram 96 milhões de reais. Então a gente não fala de pouca coisa. Essas empresas arrecadam para a União quase 20 bilhões de reais por ano. A União recebe 20 bilhões de reais dessas empresas por ano, mesmo com os benefícios fiscais. Tá? O estado do Amazonas arrecada, na atividade industrial, lei Polo Industrial de Manaus, quase 5 bilhões por ano. Então, é uma região grande, muito arrecadadora, muito geradora de emprego, de qualidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos conversar sobre o futuro da Zona Franca de Manaus, uma zona especial para a economia brasileira, fundamental para aquela região, para toda a região amazônica e para a região de Manaus, né? Até esses dias olhando os dados com mais calma, eu fiquei assustado, vi que do PIB do Amazonas de 100 bilhões de reais por ano, 80 bilhões está na região de Manaus, assim, uma coisa impressionante, né? Esse é um tema muito importante para a gente discutir, é um tema que tem agora ganhado muita relevância com a discussão de desmatamento, com a discussão de Amazônia, com a COP, né, que está rolando agora, e toda essa conversa de transição climática e dos problemas ambientais, né? Então eu diria que a Amazônia está no foco não só no Brasil, mas no mundo, né? E para falar desse tema, a gente recebe aqui um querido amigo, brilhante economista, meu amigo professor Márcio Holland, que tem uma vasta experiência em política econômica, política pública, e tem se dedicado mais recentemente ao estudo da questão amazônica também. Então, antes de mais nada, queria te agradecer, Márcio, para a gente uma presença, é uma honra e uma alegria a sua presença aqui conosco, e já te passo a palavra já, te dando as boas-vindas e agradecendo o seu tempo para conversar um pouquinho com a gente. Fala um pouquinho da sua trajetória aqui, para quem, eu tenho certeza que a maioria das pessoas já te conhece, mas para quem não te conhece, conta um pouquinho aqui das suas andanças e do que você tem aprontado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo Gala, a todos aí do Missão Desenvolvimento. Um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouco a nossa avaliação sobre a região da Amazônia brasileira, sobre o que tem na atividade econômica e o futuro da região, o que a gente vem discutindo, né? Em primeiro lugar, eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, já há quase 18 anos aproximadamente. Um pouco antes tinha passado por Berkeley para fazer um pós-doutoramento em economia. Sou professor de economia já há algumas 3 décadas e alguma coisa. E passei com passagem pelo governo, como secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Fui conselheiro de administração do BNDES, entre outros, e hoje eu coordeno pelo menos 2 atividades que me motivam muito a acordar e ir para o trabalho, que é a coordenação de pós-graduação em Finanças e Economia, um programa de formação de jovens executivos, e os diálogos amazônicos, que já estão completando 2 anos agora em dezembro. Então é isso, Paulo. Estou aqui à disposição para a gente bater esse papo sobre a Amazônia, Zona Franca de Manaus. Boa. E assuntos correlacionados. Fantástico. Eu acho que a gente poderia começar, Márcio, com um raio-x da Zona Franca, né? Você tem um diagnóstico muito claro, muito preciso, primeiro da dependência que a Zona Franca tem dos subsídios, né? É uma região que basicamente está lá porque existem subsídios gigantescos, né? Muito provavelmente, se esses subsídios não estivessem lá, muitas das empresas iriam embora simplesmente, né? Abandonariam a região. Então, eu acho que o primeiro bate-papo nosso aqui poderia ser sobre o diagnóstico, né, o raio-x de como é a situação hoje, né? Eu mencionei que dos 100 bilhões de reais de PIB do estado do Amazonas, 80 bi é da região de Manaus, e muito provavelmente a maioria disso, né, você vai me corrigir agora das besteiras que eu estou falando, a grande maioria disso se deve à Zona Franca, né? Quando a gente pega PIBs de estados pequenos do Nordeste, a gente vê que são economias que não chegam a atingir 50 bilhões, 60 bilhões de reais. Então, o que a gente tem na Zona Franca de Manaus não é pouca coisa, né? 80, 90 bilhões de reais de produção, inclusive industrial ali no meio da floresta, né? Depois vamos falar um pouquinho do absurdo que é fazer uma indústria no meio da floresta, mas antes de chegar nisso, né, começar fazendo um pouco esse raio-x, se você puder falar para a gente, Márcio, que você tem esses números na cabeça e essa visão tão legal ali da região.
Eu acho que a gente está aqui numa missão de desenvolvimento, e Zona Franca de Manaus, eu poderia dizer que, para reflexões nossas aqui, Paulo, nesse ambiente, é um estudo de caso a ser analisado, estudado, pesquisado. Foi constituída ali no meados dos anos 60, já tem mais de 50 anos de existência, e constitucional, né? Ou seja, é um programa que está na Constituição Federal Brasileira, e tem uma prorrogação do seu programa até 2073. Né? Inicialmente havia aquela ideia, Paulo, de o Brasil é um território extraordinário, né? Uma economia muito diversificada em todos os aspectos, né? A sociedade, a economia, a estrutura geográfica, os biomas muito distintos, né? Pelo Brasil afora. Né? E ali, quando você fala Zona Franca de Manaus, você está falando, na verdade, você está falando de Amazônia ou qualquer coisa parecida, você está falando de uma região que compreende metade do território nacional banhado pelo bioma Amazônia. Né? Mais de 4 milhões de quilômetros quadrados desse bioma Amazônia. Planeta Amazônia. Se você olhar do conceito de Amazônia legal, você vai de Mato Grosso a Maranhão, mas você pode restringir ainda mais a região norte, os estados do norte, né? Mas o bioma Amazônia, ele se expande para outros países, né? E passa de 6 milhões de quilômetros quadrados. É o maior bioma, o bioma de maior biodiversidade do planeta, tá? Algo extraordinário do planeta Terra está ali no norte do Brasil e compreende metade do nosso território. E nós simplesmente damos as costas a essa discussão. Então, o primeiro ponto de missão de desenvolvimento, que é um desafio aqui para o seu programa, para os debates em geral, precisamos repensar a Amazônia brasileira. Tá? A Zona Franca de Manaus ela é um objeto específico nesse conjunto dessa obra, e foi constituída lá nos anos 60, até com o propósito de integração do território nacional. Sem o programa Zona Franca de Manaus, provavelmente a gente desconhecia grande parte da produção econômica do norte do Brasil. É como se houvesse... um território muito inóspito, né? Dificilmente teria sido ocupado de outra maneira, né? Dificilmente teria sido ocupado de outra maneira, infelizmente. Poderíamos, Paulo, eu vou elaborar um pouco mais isso, poderíamos ter feito outras escolhas, tá? Mas essa escolha foi feita nos anos 60 de ter um polo industrial na região. Naquela crença que você conhece bem, de que a atividade industrial, ela promove desenvolvimento econômico, ela gera emprego e renda de qualidade, ela tem um efeito multiplicador muito alto, gera atividade econômica jusante a montante de forma muito forte. Então, a indústria como um modelo de desenvolvimento que era, inclusive, o diagnóstico de toda a economia brasileira ali no século passado. Você é um grande profissional desse assunto, sabe muito bem disso. Hoje, a Zona Franca de Manaus, ali no norte do Brasil, localizado no Distrito Industrial de Manaus, tá? Hoje tem mais de 400 projetos industriais. Tá? Mais de 400 projetos industriais validados pela Sulframa, num plano de investimento chancelado o que você chama de projeto industrial é uma indústria ou pode ser mais do que uma indústria? Uma indústria, um parque industrial, pode ser várias empresas. Um parque fabril, uma empresa, não vou citar o nome, não posso. Não pode, uma empresa, não uma Samsung que está lá e provavelmente ela tem tem uma atividade econômica e ela teve esse é um projeto de investimento que foi chancelado para ter um benefício fiscal para estar lá e tem contrapartidas. Isso é muito importante. Todos esses projetos se enquadram nisso, né? Eles têm que ter contrapartidas e para isso ganham os benefícios e se instalam lá. Ganham benefícios, tem contrapartidas e entre as contrapartidas são elevados volumes de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, assim, primeiro, acho que fundamental, é preciso entender esse programa, entender esse modelo, tá? Para saber se o que desejamos dele, claro. Né? Entendê-lo primeiro. O segundo é o tamanho, né? Mais de 400, vamos falar assim, então, para facilitar, mais de 400 empresas
naquele polo industrial, não é pouca coisa. Tá? É um dos maiores polos industriais do Brasil. Tá? O segundo, você tem ali, diretamente neste polo industrial de Manaus, hoje, última estatística da Sulframa, 108 mil empregos diretos. E segundo o Ministério da Economia, mais recentemente, o efeito multiplicador de emprego lá é muito alto, beira quase 4, o que a gente poderia dizer que tem mais de 400 mil empregos direto e indireto induzidos associados a esse programa. Com salários elevados, né? Porque são empregos industriais, né? São empregos industriais, um dos maiores níveis de ensino de profissionais com ensino superior do Brasil, e um dos maiores níveis de trabalhadores com ensino médio completo do Brasil. Tá? Então, são profissionais qualificados. Muitos dos profissionais que estão ali são diretores que vieram de outros países, inclusive, né? De outras regiões do Brasil e que ali se instalaram. Né? São imigrantes, digamos assim. Né? São alguns expatriados. Né? Esse emprego, mais de 400 mil empregos direto e indireto induzido, numa região metropolitana que tem 2,2 milhões de habitantes. Então, eu poderia dizer quase que 1 para 5 trabalhadores tem a ver com zona franca. Mas se você colocar a família, né, se você pensar que tem mais velhos e mais novos, vai ser praticamente toda família tem alguém que trabalha na Zona Franca, né? Se você fizer uma conta de família de 3 ou 4 pessoas, né? Exatamente. Tá? O outro ponto é o faturamento. Até em 7 primeiros meses deste ano, janeiro a julho, essas empresas já faturaram 96 bilhões de reais. Então, a gente não fala de pouca coisa. Tá? A contrapartida em PDI desses investimentos anualmente... Só para ligar a tecla SAP, PDI é investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né? Isso, pesquisa, desenvolvimento e inovação. A contrapartida ultrapassa 2 bilhões de reais por ano. Tá? 2 bilhões de reais por ano. Essas empresas arrecadam para a União quase 20 bilhões de reais por ano. A União recebe 20 bilhões de reais dessas empresas por ano, mesmo com os benefícios fiscais. Tá? O estado do Amazonas arrecada, na atividade industrial, leia Polo Industrial de Manaus, quase 5 bilhões por ano. Então, é uma região grande, muito arrecadadora, muito geradora de emprego, de qualidade. Esse é um dado... Você tem uma ideia, o Márcio, ainda nessa parte do raio-x, de quanto disso é multinacional e quanto é empresa nacional? Não precisa ser exato, mas... A grande maioria é multinacional. Ordem de grandeza, assim, é 2/3 ou mais do que isso? Em faturamento, eu chutaria 90%. 90%. Em faturamento. Estou falando de... são empresas, assim, de top mundial, né? Você falou de Samsung, mas deve ter LG... Samsung, Honda, Yamaha, todas as motos, empresas... né? Todas as empresas duas rodas estão lá, praticamente. As motos brasileiras, a grande maioria são feitas lá. A moto que você vê por aí foi feita provavelmente lá em Manaus. Lá em Manaus. Eu não vou citar uma empresa específica, mas elas são altamente verticalizadas, ao contrário do que muita gente fala. Só visitar um parque industrial, você vai ver que chega o lingote de alumínio na porta da empresa e sai uma moto. Que legal. Tá? Ou seja, é alta, eu diria até demais de verticalizado. É mesmo. Né? A água que sai do mangue volta para o rio tomável, como é que eu diria? Bebível. Ou seja, bebível, drinkable. Potável, né? potável. Ou seja, limpa de poluentes. Então, tem todo um ciclo econômico, ecológico, de sustentabilidade, que é muito importante. Isso é mais recente, porque a minha impressão é que não foi sempre assim, né? Acho que a Zona Franca ela tem evoluído. Como é que é a análise dinâmica desse raio-x? Assim, você diria que nos últimos 5 ou 10 anos esse esforço de sustentabilidade tem chegado lá também? Ou já tradicionalmente as empresas já praticavam? Como é essa relação das empresas com o meio ambiente lá? Sempre foi, Paulo. Eu vou dizer por quê. Porque a grande maioria são multinacionais e grande parte delas listadas em bolsas internacionais. Já. Então, digamos, o requisito de reputação de governança é muito alto.
tá? Elas já praticam os ISOs todos há muito tempo, antes mesmo de outras grandes empresas e outros polos industriais no Brasil. Tá? Então, assim, são empresas sofisticadas, com alto nível de governança corporativa, com ESG na raiz dela, na matriz. Tá? Essas práticas vêm para o Brasil. E a gente está falando de um parque industrial gigante. Isso é um dado, porque eu vou trazer um problema para você daqui a pouco. Tá? Mas ainda no raio-x, o grosso, quase 100% disso é para o mercado interno brasileiro, ou tem exportação dali da Zona Franca? Você teria esse dado ou não? Esse é um desafio. Eu vou trazer alguns desafios para você. Esse é um desafio. Tá? Dado isso, dado que Zona Franca de Manaus constituiu um polo industrial em Manaus, muito sofisticado, diversificado, que emprega um grande volume de pessoas, que paga um nível de renda alta, trabalhadores com alta escolaridade, acima, inclusive, da média do polo industrial médio do Brasil, de outras regiões. Tá? É um polo industrial high-tech, não diria ser high-tech no sentido de que não sei o quanto que a gente produz de altíssima tecnologia lá, até me corrija se eu estiver enganado, minha impressão é que a gente deve importar os componentes mais sofisticados, mas certamente é high-tech se comparado com o resto da indústria brasileira, porque imagino que são empresas de nível elevado, né? Como você é um grande especialista em complexidade industrial, eu leio seus trabalhos sobre isso, acompanho, eu diria, Paulo, que a complexidade industrial do Polo Industrial de Manaus é como de São Paulo e de qualquer outro do Brasil. Então, qualquer crítica que se faça à indústria de Manaus é a mesma para o resto do Brasil. Tá? Nós temos capacidade de geração endógena de inovação. Você já sabe a resposta. O Brasil, infelizmente, não tem essa capacidade endógena de geração de inovações, né? Em todos os outros, inclusive em cadeias produtivas de outros setores que não estão lá. Né? A gente traz tecnologia, vários dos produtos já vêm com tecnologia embarcada, isso em todos os polos industriais do Brasil. É uma crítica que nós dois, inclusive, fazemos ao problema do industrial brasileiro, da produção fabril no Brasil, da manufatura no Brasil. Né? Ela não é puro sangue inovadora, né? Na sua raiz endógena. Tá? Agora, ela tem desafios que você citou, eu vou trazer dois. Tá? É o desafio da exportação e o desafio da interiorização do desenvolvimento. Tá? O polo industrial de Manaus, ele acabou sendo constituído para prover o mercado doméstico. Tá? É o que eu brinco de maneira... aqui nessa conversa, você é o cara sério que fala de Manaus, eu estou só esculhambando aqui para ficar um negócio mais divertido, né? Mas o que eu brinco que é uma espécie de maquila de importação, né? Porque a gente importa um conteúdo tecnológico já embarcado e vende para o mercado doméstico. Não sem fazer nenhum demérito contra as empresas, não é isso, mas só para fazer uma brincadeira com as maquilas mexicanas, né? Porque no México eles importam o conteúdo embarcado da Ásia e colocam no mercado interno americano, mas pelo menos eles exportam, né? Então, já que você está falando do desafio da exportação, a gente poderia pensar em, eventualmente, mandar para o resto do mundo, não é isso? Paulo, aí você também é um outro grande especialista nisso. O modelo de desenvolvimento, você entende de estratégia de desenvolvimento mais do que eu. As economias asiáticas têm uma estratégia de crescimento voltado para fora. O Brasil, a partir do modelo de discussão de importações, digamos, no seu DNA, né, na sua genética de industrialização, foi voltada para o mercado doméstico. Aí que deu ruim, como diria o outro, deu ruim. Né? E todos os setores são assim. Todos os setores brasileiros são assim, em todos os polos industriais brasileiros. Nós temos uma produção industrial voltada para fornecer produtos industrializados para o mercado doméstico brasileiro, seja em Manaus, seja em Porto Alegre, seja em Belo Horizonte, em Betim, seja em São Paulo, aqui no ABC. É o Brasil inteiro assim, por causa do nosso modelo de crescimento. A gente não tem competitividade para exportar, porque o nosso produto vem um custo Brasil muito grande de logística, de folha de salário, de tributação, de complexidade tributária, de complexidade da insegurança jurídica. Tudo isso vai para preço e a gente não consegue exportar. De instabilidade macroeconômica, né? Então, todos os polos industriais sofrem do mesmo problema. Tá? Mas é um problema também complicado, né, Paulo, de resolver, porque o mercado doméstico brasileiro é muito grande.
Claro, é tentador, né? Ele está aqui do lado, né? Então, Ele é quando mais as fácil de empresas se acessar. instalam aqui, elas já montam um plano de negócio de se instalar aqui para oferecer para o mercado doméstico. É Né? diferente Como da Bélgica, fazer? né? Na Bélgica e na Holanda, ninguém se instala para abastecer o mercado doméstico da Bélgica e da Holanda, né? O cara se instala lá para abastecer a Europa toda, para abastecer outros países, né? Qual país tem um potencial de compra de 4... Potencial, tá? Não chegou ainda porque está um pouco aquém. 4, 5 milhões de veículos novos por ano. Não. 30 milhões de eletrodomésticos por ano. Tá? 30 milhões a conta? Essa eu nunca tinha curiosidade de saber. 30 por milhões ano, a conta. Por ano. Qual país tem haja liquidificador e televisão, hein? Nós temos 215 milhões de brasileiros, 2 celulares por pessoa. Tá? Caraca. Então, assim, é um volume de mercado doméstico nada desprezível quando você vê uma multinacional fazendo um plano de negócio para o Brasil. Então, lá, assim como qualquer outro, é voltado para o mercado doméstico. Tá? Agora, poderíamos repensar o modelo, e esse é um assunto que eu espero ter oportunidade de falar, repensar o modelo para também ser um modelo exportador, voltado para fora. Não tem contrapartida de exportação. Nessas contrapartidas não existe uma contrapartida explícita de exportar, né? Não, existe a contrapartida de P&D. É a mais importante delas. Tá? Mais importante delas. Só para você ter uma ideia, a Universidade Estadual do Amazonas é 100% financiada pelo Polo Industrial de Manaus. Legal. Se ela acaba, a Universidade Estadual acaba. Acaba o dinheiro. Tá? Eu costumo brincar até o Festival de Parintins. Se você nunca foi lá, deveria ir. É um dos mais... Isso é uma lacuna no meu currículo gravíssima, cara. Gravíssima. Junhos normalmente acontecem. Espero estar com você lá em junho do ano que vem. É um dos mais extraordinários. Quero muito conhecer. É um dos mais extraordinários manifestações socioculturais do planeta, Paulo. Eu te asseguro. No meio da floresta. Se você acredita em ET, né, já que esse bate-papo é informal, filmar lá, mais forças místicas, né? Se alguma força mística filmar à noite da floresta, vai ver um clarão no meio e não vai entender o que acontece lá. Tá? É um dos festivais mais extraordinários que tem. Até ele depende do Polo Industrial de Manaus. A Universidade Estadual depende, ele depende. O governo do estado depende para fazer políticas, porque ele não tem arrecadação que não seja essa. Claro. Tá? Que não seja essa. Agora, temos um desafio. Então, o primeiro desafio que você está colocando seria pensar a exportação para o resto do mundo. Pensar a exportação para o resto do mundo. Qual é o problema, logística, assim, o que fazer para que a gente possa... E que é um desafio para a indústria brasileira como um todo, aliás, né? Você está colocando que é o mesmo... É o desafio dos polos industriais. Né? Enquanto a indústria brasileira não conseguir conquistar o mercado mundial, a coisa não vai, né? É o mesmo desafio, infraestrutura. Só que lá, o desafio, ele ganha sempre uma dimensão adicional. Porque a gente está falando em balizamento de rios, né? Você não circula entre cidades naturalmente por rodovias, digamos assim. Né? Claro. O transporte fluvial é muito importante, tá? Portos, aeroportos, tudo isso precisa de investimento na região. Para você ter uma ideia, uma simples rodovia que integra o norte ao resto do Brasil, que é a BR-319, tá? Se você botar no Google aí e pedir para ver fotos, você vai ver caminhão atolado. Tá? Até hoje. Até hoje. Ela tem 850 quilômetros, tá, de comprimento e até hoje ela não é completamente pavimentada. Caralho. Tá? O norte não é integrado por rodovia no Brasil. Tá? Há um debate ambiental que, se tiver a oportunidade, eu falo sobre ele. Então, você tem uma ideia... Já a gente entra nisso, até porque tem toda uma crítica também que se você abre estrada demais, detona o meio ambiente, tem toda uma discussão do... Mas antes de chegar lá, vamos nos desafios aqui. O desafio de exportação, que eu acho que vale para todos os polos econômicos, polos industriais, até porque você sabe que se a gente se integrar mais internacionalmente, você ganha em escala, você ganha em produtividade, você melhora... Tá? E aí é uma agenda de integração econômica do Brasil com o resto do mundo. Tá? União Europeia, Mercosul, alinhamento do Brasil com o OCDE, abertura econômica em vários setores, integração de cadeias produtivas. Tudo isso é uma discussão que o Brasil não resolveu ainda. Tá? Inteiro não resolveu. Estabilidade macroeconômica, e você sabe disso, estabilidade cambial.
né? Sem estabilidade cambial, não estou falando câmbio fixo, por favor, tá? Sob regime de câmbio flutuante, tá? Pelas leis de oferta e procura da moeda internacional, ele ser menos volátil do que ele é, né? E aí depende de boas práticas de política fiscal, monetária, tá? Ou seja, tem um caminho aí a percorrer. Ainda no registro do raio-x, o tamanho dos subsídios é muito grande ainda, né, Márcio? Você tem uma ideia da ordem de grandeza disso? Quantos por cento dos subsídios industriais vão para lá? Como é que é mais ou menos essa conta? Excelente pergunta. Desde a Constituição de 88, nós temos que publicar anualmente, né? No caso, a Receita Federal publica, e o Brasil tem que publicar, tem que tornar público e transparente, um negócio chamado Demonstrativo de Gastos Tributários, tá? DGT. Tá? E é aquela conta que fala que o Brasil dá 4% de isenção fiscal para empresas no Brasil. Tá? 4% do PIB. 300 bilhões, 320 bilhões de benefício. A Zona Franca, neste conceito de gasto tributário da Receita Federal, tem um benefício de 24 bilhões de reais. Dos 300, até que é menos do que eu imaginava, dos 324 bi é da Zona Franca. A minha última atualização dava 8,5% do total dos gastos. Tá. Mais de 50% fica com o Sudeste. 60% fica com o Sudeste. Desses subsídios. Subsídios. Por outros motivos, né? Por outros programas de benefícios fiscais. Tá. Né? Por outros benefícios fiscais, sobre PIS, COFINS, IPI, imposto de renda, tá? Tudo isso as empresas do Sul, Sudeste ficam com, eu diria, até mais do que 50, tá? É bem mais do que 50. Porque o Nordeste fica com os 11, o Centro-Oeste com outros 11, tá? O Norte no total com outros 11, aproximadamente isso, sobra 70% para o Sul-Sudeste. Tá? Ou seja, é um benefício fiscal, a gente costuma falar, a Zona Franca recebe muito benefício fiscal, mas o Brasil gasta mais com benefício fiscal para as regiões mais ricas. Que em tese não precisariam, né? Que em tese não precisariam. Se tem tanta atração, para que dar benefício para cá? Né? Perfeito. Em tese. Mas o próprio conceito de gasto tributário da Receita, tá, é um problema. Eu vou dar uma ilustração para a gente não entrar nesse assunto aqui, tá? Senão vai ser outra live. Senão um podcast só sobre o tema das desonerações e subsídios tributários. E vou dar um exemplo simples, Paulo. O Paulo Guedes falou que ia reduzir esse benefício de 4% do PIB para 2% do PIB. Missão impossível. Nem Tom Cruise consegue. Tá? E vou dizer por quê. Porque é um conceito gráfico. Não é um conceito financeiro. Tá? Vou dar um exemplo. O Simples Nacional. O Simples Nacional é o maior benefício fiscal que o Brasil tem, 90 bilhões de reais. Na conta dos 300, 90 bi já é simples. 90 bi é simples. E aí já vai para o Sudeste, porque a maioria das empresas do Simples, eu diria que deve estar no Sul e Sudeste. Exatamente. E mais um detalhe. Você acha que se acabássemos, hipoteticamente, com o Simples Nacional, a Receita recuperaria 90 bilhões de reais? Não, dificilmente. São empresas que iam quebrar, provavelmente, porque elas não têm escala ainda, estão começando a vida empresarial delas. Né? Ou iam quebrar, ou iam para a informalidade, ou mudariam um regime para o outro, ou fariam um outro planejamento tributário qualquer. Ou iriam para a informalidade, o que daria na mesma, porque o governo não ia arrecadar nada. Né? Não ia arrecadar. Eu não sei te falar, por conta de um problema de cálculo de elasticidades aqui, que a gente precisaria fazer. No Brasil, a gente não tem tradição de fazer esses estudos, tá? Infelizmente, tá? Eu não sei quanto seria efetivamente o potencial de arrecadação de um fim do Simples. Tá? A Zona Franca é a mesma coisa, fala 24 bi. Mas, se acabarmos com a Zona Franca de Manaus hoje, hipoteticamente, a Receita Federal receberá 24 bilhões? A resposta taxativa é não. Primeiro porque grande parte dessas empresas, eu já fiz pesquisa sobre isso, em locos, visitando as empresas e conversando com os gestores, por aí vai, grande parte dessas empresas iriam para outros países. Tá? Coreia, Taiwan, Malásia, até na América Uruguai, América Central, Costa Rica, tem vários países querendo tirar empresas da Zona Franca e levar para lá, inclusive. Né? Tem uma disputa, exatamente. Muito rápido. Em um ano, elas colocam um navio, agora, a sua planta e vai embora.
Eu estou preocupado aqui, Márcio, que a conversa está muito boa, mas a gente está chegando já em quase meia hora e a gente não falou da questão ambiental. Então, eu acho que a gente tem que virar um pouco a conversa agora para falar de meio ambiente, da floresta e algumas perguntas assim para te provocar, né? Primeiro da relação, vamos dizer assim, a gente já tratou um pouquinho desse tema, do cuidado ambiental que as empresas têm lá. Quanto que a Zona Franca de Manaus causa desmatamento, causa destruição do meio ambiente ou não causa? Essa é a primeira. Depois eu faço a segunda provocação. Vamos começar por essa. Primeiro é o seguinte, a gente está falando de um polo industrial, e você sabe disso, polos industriais são limpos, né? Não tem poluição, né? E tem essa preocupação de manejo do ambiente, né? Da água que usa e tudo mais. O polo industrial está no estado do Amazonas, o polo industrial de Manaus, que tem 97% da cobertura natural da floresta. Tá? 3,5% da floresta desmatada no estado do Amazonas. Toda a Amazônia legal brasileira tem 16% de desmatamento. Tá? Então você vê que é um nível de desmatamento. Como é que esse 16%, como é que você lê isso? É a área... O que significa dizer 16%? 16% do que era cobertura natural foi para o chão de plantas. Tá bom, entendi. De árvores, foi para o chão. Tá? De uma cobertura natural, foi desmatado. 16% dessa cobertura natural. Tá. Original, natural da floresta. Mensurado aí pelo INPA, né? Claro. Por aí vai. O estado do Amazonas é só 3%. Só 3%. Tá? Só 3%. 2 estados da Amazônia Legal respondem por mais 50% desse 16% de desmatamento. Pará, tá? E Mato Grosso. Tá. Por quê? Porque a atividade econômica lá é mais extrativa. Aí isso é principalmente agropecuária não cuidadosa? Agropecuária não cuidadosa, desmatamento ilegal, queimada ilegal, né? Invasão de terras indígenas e garimpo ilegal, crimes tipificados. Garimpo ilegal, né? Mineração ilegal. Tudo ilegal, obviamente, está acontecendo nessa fronteira, digamos. Tá? O fato de você ter uma indústria ou atividade sofisticada, Paulo, não sei se é só a indústria, tá? Não extrativista, faz com que você desenvolva emprego de qualidade, exige escolaridade de qualidade e as pessoas fiquem mais nos centros urbanos. Não vão para a mata. Então, o custo de oportunidade de você ir para a mata é muito alto perto do que se encontra na cidade. Claro, você vê um salário bom na indústria, você não vai lá se aventurar, fazer garimpo ilegal, desmatar, queimar, fazer qualquer coisa do gênero, né? Não é que não tenha, mas o incentivo disso é muito baixo, né? Então, é importante entender isso, que a gente tem uma frase nos diálogos amazônicos, que a gente já está completando 2 anos. Aliás, eu vou deixar divulgado aqui para a turma ver onde a gente encontra os diálogos amazônicos. Tem playlist no YouTube. Tá. Tem um playlist no YouTube e Diálogos Amazônicos. Tem no site da Escola de Economia de São Paulo também. Tá? Todo histórico, livro que a gente publicou, com apresentações e por aí vai. Então, é importante entender o seguinte: o custo de oportunidade de desmatar, quando tem atividade econômica, é muito importante. Já organizada, formalizada. Tá? Perfeito. E a gente repete nos diálogos amazônicos a seguinte frase: não há saída para a Amazônia que não o desenvolvimento. É muito comum as pessoas imaginarem que a saída é não fazer nada. Não fazer nada, retirar a atividade econômica, significa liberar o bioma de maior biodiversidade do planeta para atividade ilegal. Você vai ter atividade econômica ilegal, que é justamente essa que não respeita a regra nenhuma, desmata e faz pasto, pega madeira ilegal, faz garimpo ilegal. Né? Então eu diria que, desta perspectiva, o polo industrial de Manaus ajuda a sustentar essa cobertura natural. Boa. E outros polos econômicos organizados e formalizados pela região da Amazônia certamente fariam a mesma coisa. É o desenvolvimento econômico sustentável, mantendo a floresta em pé. Agora eu vou virar a pergunta e a provocação para um outro lado, que é o seguinte: quanto que há de integração, se é que há alguma,
de atividade industrial, e vamos pensar em indústria lato sensu, né? Indústria não é graxa, mecânica, parafuso. Vamos pensar em química, cosméticos, sei lá, tudo ligado a bioexploração no sentido de transformação do termo, né? Quanto que a gente pode dizer que o desenvolvimento do polo industrial se deu de costas para a floresta, no sentido de não usar vantagens comparativas? Vou usar um termo que a gente gosta, Márcio. Vantagens comparativas, mas não vantagens comparativas de extrativismo, mas vantagens comparativas adjacentes, ou seja, pegar produtos da floresta e transformar em perfume, transformar em cosmético, transformar em remédio, fazer uma medicina ligada a isso. Quer dizer, quanto que a gente já avançou, se é que a gente já avançou alguma coisa, quanto que isso é uma fronteira factível para a gente pensar no futuro, ou seja, como é que é essa relação da integração do polo industrial com o amigo meu, brilhante economista, o André Roncalha, gosta de dizer que a Amazônia é uma espécie de biblioteca de substâncias, né, de plantas e de animais e de fauna e de flora, né? Então, quanto que o polo industrial está integrado com essa biblioteca ou poderá se integrar com essa biblioteca de conhecimento? Excelente pergunta, Paulo. Você está falando de bioeconomia, biotecnologia. Ou bioeconomia, que é o termo, né? Que é o termo da moda, né? Bioeconomia e biotecnologia como uma solução para o desenvolvimento e interiorização do desenvolvimento da Amazônia. Isso é muito importante, Paulo. Eu falei que o polo industrial não conseguiu interiorizar o desenvolvimento econômico pela região. Tá? Ele ficou centrado na região metropolitana de Manaus. Só para ter uma ideia, no início dos anos 60, antes do programa Zona Franca de Manaus, mesmo antes, 25% da população do estado do Amazonas estava na região metropolitana de Manaus. Hoje é 60%. 60%. Essa população veio para a cidade para a procura de emprego de qualidade, deixou de ir para a floresta, portanto, para desmatar e fazer extrativismo, tá? Mas certamente encontra desafios urbanos, saneamento, moradia, acesso à saúde, favelas, palafitas, que precisa ter um poder público para cuidar disso. Tá? Então tem um drive de desenvolvimento social que precisa ser endereçado urgentemente, tá? Na região amazônica em geral. Tá? Eu citei esse caso de Manaus, mas é toda a Amazônia. O segundo, Paulo, é como interiorizar o desenvolvimento mantendo a floresta em pé. Aí vem um vetor da bioeconomia, tá? Que é como promover a bioeconomia na região amazônica, que é preparar o que a gente pode chamar de... Tem um grande empresário da região que deu um termo muito legal para isso, que eu vou pedir licença para usar, que são empreendedores amazônicos, tá? Ou microempreendedores amazônicos. São pequenos empresários do interior da floresta produzindo, né, essências, extraindo óleos, extraindo castanhas, fazendo plantações mais variadas pelo interior da região. O trabalho de pesca, de plantação e colheita de açaí, processamento de açaí, por aí vai. Tá? Óleos essenciais para a indústria química, para a indústria de cosméticos, para a indústria farmacêutica, para a indústria de alimentos, né? Em geral. Tá? São óleos importantes para essa, né? Entre outros, tantos insumos que a região pode produzir, como você disse, biblioteca. É uma biblioteca viva, natural. E quanto que disso já é realidade, assim, quanto que a gente pode ter esperança em relação a isso? Como é que é o diagnóstico de como está a bioeconomia, assim? Sendo bem duro, bem franco. Bem realista. É uma promessa. Você vê investimentos, eu conheço alguns, investimentos, startups, pequenos negócios, ligados a chocolate, ligado a óleos essenciais, a cosméticos em geral, mas em baixa escala. Não há ainda escala... Não chega a 5% da produção da região. Provavelmente não há mensuração disso, mas provavelmente não. É uma mensuração a ser feita. Ou seja, é muito comum, Paulo, as pessoas falarem assim, é preciso promover a bioeconomia, né, acabando com a Zona Franca. Não dá para substituir 108 mil empregos diretos por essa atividade, por enquanto. Tá? Não dá. Agora, é muito promissora. Tá? Eu vou dar exemplo. A gente está falando da cadeia de piscicultura, e eu não sei se você sabe,
são peixes extraordinários da Amazônia. Mas é uma piscicultura sustentável que você faz no cativeiro? Como é que é? Sustentável. Tipo um salmão chileno, assim? Tipo salmão chileno, só que um tambaqui, né? Um pirarucu, são peixes muito mais gostoso, diga-se de passagem. Extraordinários, né? Fica aqui a dica, já que a gente faz um bate-papo informal. Tambaqui é maravilhoso. Depois que eu comi uma costela de tambaqui assada, eu nunca mais... Já deu até vontade, já comi um hambúrguer, né? Falar com você, já me arrependi amargamente, né? Podia ter comido um tambaqui, né? Semana que vem estarei comendo uma costela de tambaqui assada. Até fazendo uma propaganda, tem um restaurante no Itaim especializado em pratos amazônicos, mas eu não lembro o nome do restaurante, senão eu até faria a propaganda, mas eu comi um tambaqui lá incrível. São muito poucos, muito poucos. Então, assim, desde a piscicultura, eu não sei se você sabe que o peixe se aproveita, é como o boi, se aproveita até, né? Tudo, inclusive para fazer a indústria de bolsas, e casacos e tudo mais. Tá? A piscicultura, a indústria cosmética, como a gente falou, a indústria, vamos chamar florestal, de recobertura da floresta, já tem empreendimentos financeiros de investimento na recobertura florestal. Tá? Traduzindo, são muitos investimentos em muitos vetores novos da economia que estão por vir, que estão lá acontecendo. Agora, tá? não tem nenhum desenho ali na política, no subsídio, nas contrapartidas que induzam essa utilização da floresta, ou tem? Como é que está a política pública nesse sentido? Ô Paulo, na verdade, o nosso documento propõe isso, propõe integrar o programa Zona Franca de Manaus com a bioeconomia, com a promoção da bioeconomia. Quando você fala nosso documento, que documento é esse? Amazônia do Futuro, desenvolvimento que cuida do meio ambiente. Boa, legal. Amazônia do Futuro é um e-book, que a gente tem, está disponível para todo mundo. Na verdade, o que a gente propõe é linkar os recursos gerados pela Zona Franca de Manaus, inclusive as contrapartidas, com financiamento em PDI, em formação de empreendedores, de cadeia de fornecedores, microempreendedores amazônicos, formação de profissionais, capital humano pelo interior da região, para o desenvolvimento da indústria de madeira, concessão florestal, piscicultura, indústria pesqueira, cosmética, óleos essenciais, farmacêutica, fármacos fitoterápicos, o pólen digital de Manaus, a indústria de bebidas, de óleos vegetais, proteína vegetal. Uau! Então, está faltando isso. E recurso existe, Paulo. O que é mais Você acha que essa discussão já está amadurecida? Você que tem muito contato com o pessoal no Congresso, com os políticos, já está amadurecido para a gente dar esses passos? Em que estágio que a gente está nessa conversa? Em termos de implementação? Olha, existe um grande desejo dos empresários da região de converter os seus recursos gerados nesse financiamento. Tá? Ou seja, é como se a atividade industrial ajudasse a desenvolver aquilo que você chamou, que é a atividade econômica genuína a partir dos recursos naturais da região, de forma sustentável, mantendo a floresta em pé, com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né? Porque cada produto desse exige uma Embrapa amazônica, viu, Paulo? Essa ideia de Embrapa amazônica é fantástica, né? A Embrapa, imagino que ela tem atuação lá, mas ela tem participação relevante? Como fica? Porque... Na mesma escala da economia, da bioeconomia, ou seja, muito pequena. Eu conversei com o presidente da Embrapa e ele falou para mim de uma carteira de projeto de pesquisa de 40 milhões de reais. Ou seja, ou 50 milhões. Ou seja, uma coisa muito ínfima perto do que a gente está falando. Só para você ter uma ideia... Faz sentido pensar numa Embrapa, assim como a gente fez uma Embrapi para a indústria, a gente deveria ter uma Embrapa só para a Amazônia, para pensar a Amazônia mesmo, né? No sentido de a nossa sugestão é uma Embrapa amazônica de peso, assim como foi a Embrapa do Cerrado. Boa. Graças a ela que a gente tem essa atividade agropecuária hoje. A conquista do Cerrado se deve em grande medida à Embrapa do Cerrado, né? E depois Matopiba, né? E tudo que o Brasil virou, de agronegócio, né? Segundo o INPI amazônico, para a gente ter registro de patentes, propriedade intelectual, porque hoje, Paulo, você não precisa levar mais a floresta para outros países, né? Basta você levar um DNAzinho, né? Vamos chamar assim. Claro, exato. Um pedacinho. Você já reproduz sinteticamente essas coisas lá. Pra você ter uma ideia, uma das maiores empresas de perfumes do mundo, os perfumes mais caros do mundo, tá? Se baseia em essências de pau rosa, que é da Amazônia.
E nós não utilizamos isso, apenas uma empresa francesa famosa. Entendi. Paul Rosa tem um cheiro em si já perfumado, pronto Qual a para empresa? virar... Pode falar. Não, pode, isso é sabido. Eu imagino que seja domínio público a informação. A não sei Os que ela perfumes seja... Chanel. Se for sigilosa, tudo bem, mas eu imagino Os perfumes Chanel estão baseados nisso, né? Entendi. Então, baseado no Paul Rosa, óleos essenciais de lá, sem o Brasil ter utilização disso para si. E, de novo, né, a gente está perdendo o direito desse valor agregado interno, né? Estou dando exemplos, ilustrações quase anedóticas, tá? Quase anedóticas de que o que podemos fazer. São quase 30 milhões de brasileiros morando na Amazônia. Caramba, 30 milhões de número. 30 milhões. E é uma situação muito especial, porque tem uma população indígena de em torno de 1,6 milhões morando no bioma amazônico. Tá? E essa população tem os chamados serviços ambientais. E a gente já tem lei de pagamento por serviços ambientais. Né? O uso dessas práticas milenares, extraordinárias, né? Que a gente não documentou direito ainda. Né? Tem o mercado de carbono a acontecer, né? Tem todo o pagamento por reflorestamento, que a gente poderia trabalhar e tudo mais. Né? Então tem muitas oportunidades de negócios, Paulo, eu acho que agora com a discussão da transição energética, da questão climática, né, que a Amazônia é a bola da vez, mas cabe a gente ter inteligência de usar isso a nosso favor, né, de desenhar políticas que nos ajudem a desenvolver a região e que usem toda essa discussão climática como uma alavanca, como uma catapulta para a gente dar um salto ali naquilo que a gente já tem. Né? Então, uma palavra rápida, Paulo, sobre mudança climática, Amazônia, Zona Franca, Brasil. Só para você ter uma ideia, quer dizer, todo mundo sabe hoje que o que acontece no desmatamento na Amazônia afeta a produção do agronegócio no Brasil, afeta preços de alimentos no Brasil. Inclusive mexe com o regime de chuvas e tudo mais. Né? Mexe com o regime de chuva, mexe com vazão de rios, mexe com fornecimento de energia. Tá? E a vazão de rios no Brasil nunca esteve tão baixa, tá? Nos últimos 100 anos. E nós tivemos o ano passado, para o ano anterior, tá? A maior seca de 91, 93 anos. Tá? Tudo tem a ver com isso. E um dado alarmante. Hoje, 16% da floresta já foi desmatada. Para vários climatologistas que participaram do painel intergovernamental de mudança climática, o IPCC, tá? Se passarmos de 20%, você pode ser um chamado... um gatilho. O gatilho de não retorno. Tá? E começar o processo de savanização. Você imagina o impacto para toda a economia brasileira, o agronegócio... Pode ser devastador, né? Devastador. A gente tem visto as secas já, o que causam, né? Aqui em São Paulo teve um ano em 2015 e quase não tinha água em São Paulo. Foi desesperador, lembra? Não, a gente não vê isso, tá? Porque são problemas quase invisíveis, silenciosos, mas hoje mais de 20%... Você só vê quando você vai ligar a torneira da sua casa e não sai água, aí você vai ficar desesperado, né? Mais de 25% hoje da energia brasileira já é térmica, a gás ou carvão, né? Então já é térmica, então a gente já está perdendo na matriz energética, a gente já está sujando a matriz energética. E é uma energia mais cara ainda, que torna mais caro os custos de produção. Claro. Então está tudo muito interligado. Pensar a Amazônia sem preconceito é urgente, Paulo. Eu queria, tá me dando uma agonia aqui, porque a gente está chegando no final do programa e não deu para cobrir metade das coisas que eu queria. Mas eu queria deixar umas palavras finais aqui para você deixar para a gente uma reflexão, né? Que você já ia começar a falar agora. Você que tem se dedicado a estudar esse tema nos últimos anos e tem produzido materiais incríveis, né? Reforço o convite para as pessoas buscarem o Diálogos Amazônicos no canal do YouTube, na nossa Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas também. O documento, imagino que está lá também, né? Está lá. Né? Mas então deixa umas palavras aqui para a gente, se possível de otimismo, mas também, se não der para ser, paciência, realista, né? Mas eu acho que... Né? Otimismo, né, Paulo? Porque a gente está falando de missão de desenvolvimento aqui, né? E a gente acredita no desenvolvimento como saída, né? A Amazônia não é fardo. A Amazônia é uma bênção que o Brasil tem. A Amazônia não é para ficar largada, isolada do resto do Brasil. É para ser integrada com o Brasil.
E a melhor forma de integrar é com o desenvolvimento. Não se deve falar da Amazônia brasileira, da atividade econômica na região, do polo industrial de Manaus, com prejuízo, né? Com preconceito, sem conhecer, sem saber o que fazer, para ajudar a região a desenvolver e não acabar com o que tem de desenvolvimento na região. Né? É muito comum, tá, em nome da eficiência econômica, da alocação eficiente de fatores, tá, propor o fim da Zona Franca de Manaus. Mas 0,6% dos estabelecimentos industriais com 5 ou mais trabalhadores estão no estado do Amazonas. Se isso provocar ineficiência na alocação de fatores, eu não sei o que, por outro lado, dizer. Mas o estrago social lá seria dramático, né? Seria dramático. Zona Franca seria um caos ali ambiental e social, né? Com esse micro misallocation de 0,6% dos estabelecimentos industriais com 5 ou mais trabalhadores lá na região, com esse micro misallocation, você gera um bem-estar social muito grande. O problema não é lá, o problema é o conjunto do Brasil que precisa ser repensado. Reformas econômicas, abertura econômica, integração do Brasil, reforma tributária, administrativa, né? Melhorar a infraestrutura no Brasil inteiro e mais, a educação também, né, Paulo? A gente não pode deixar, não é nem também, né? Antes de mais nada. Né? Claro. Boa. Então é isso, é uma bênção, vamos cuidar, vamos ajudar a preparar e a propor modelos de desenvolvimento para a região. Boa. Fantástico, professor Márcio Holland, muito obrigado aqui por essa aula de Amazônia que você nos deu, incrível, né? Eu tenho acompanhado os trabalhos que você tem feito, os diálogos da Amazônia, todas essas conversas e que bom, né? Que tem uma pessoa como você pensando nisso, trabalhando nisso, né? Pesquisando esse tema tão caro aqui para a gente, tão importante, né? Então, eu te agradeço novamente a presença aqui, foi uma alegria, uma honra te receber aqui no nosso podcast Missão Desenvolvimento. A gente tem um outro podcast também em que a gente discute a Amazônia, para quem quiser dar uma olhada, não me lembro exatamente o número do episódio, mas é um tema frequente aqui para a gente tem procurado, na medida do possível, falar bastante de transição climática e de Amazônia. Então, Márcio, muito obrigado de coração, foi incrível aqui sua aula, show de bola, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade e as palavras gentis, Paulo. Muito obrigado aí, sucesso para vocês. Até lá. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!